É isso aí, galera. Todo material de trabalho. Vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui tudo era matéria-prima para trabalhar. Eu trabalho viajando, vendendo artesanato. E não sobrou nada. Assim que pareça, a única coisa que sobrou é uma pizza que tava uma do painel aqui, ó, que não queimou uma página. E como Deus, existe um motivo para tudo, né? A gente não entende, mas no final sempre tudo dá certo, graças a Deus. Eu confio nele. Então tô pedindo ajuda de vocês aí para comprar R$1 o valor da rifa, o número de rifa, concorrer a R$20.000. Eu voltar a ter minha casinha, voltar a sonhar, né, com o projeto todo. E é isso. Não falha nunca aí. Queimou tudo, menos a Bíblia. Nenhuma página queimada.